Em uma noite serena, Abraão, um homem de fé profunda e inabalável, recebeu um chamado divino que mudaria o curso de sua vida. Deus ordenou que ele deixasse a segurança da casa de seu pai, suas raízes e tudo o que conhecia, para seguir rumo a uma terra desconhecida que lhe seria mostrada. Com o coração cheio de fé e confiança, Abraão reuniu seus pertences, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, para iniciar uma jornada que simbolizava a eterna busca do homem por um propósito maior e pela verdade espiritual. Enquanto Abraão se guiava pelas promessas divinas, Ló, seu jovem e ambicioso sobrinho, via nessa jornada uma oportunidade de buscar prosperidade material, sem considerar plenamente as consequências espirituais de suas escolhas. À medida que viajavam, as terras ao redor do Vale do Jordão tornaram-se cada vez mais férteis e exuberantes. Ló, ao ver a vasta planície, comparou sua beleza e riqueza àquele que ele imaginava ser o Jardim do Éden, um lugar de promissora abundância. Seduzido pela perspectiva de riquezas, Ló decidiu seguir um caminho diferente de seu tio, escolhendo estabelecer-se nas proximidades da próspera, mas moralmente decadente, cidade de Sodoma. Essa escolha, guiada por seus desejos materiais, marcou o início de sua separação espiritual de Abraão. Enquanto Ló se aproximava das tentações do mundo, Abraão continuava sua caminhada firme, encontrando paz e comunhão com Deus sob os antigos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde ele poderia meditar e se dedicar às promessas divinas. Abraão, sempre em sintonia com o divino, foi agraciado com a visita de 3 misteriosos homens que surgiram no horizonte durante uma tarde quente e ensolarada. Sentado à sombra dos grandes carvalhos, Abraão imediatamente reconheceu a presença do sagrado nos estranhos e, com humildade e reverência, correu ao encontro deles. Ele se prostrou diante deles, convidando-os a descansar, a lavar seus pés cansados e a compartilhar uma refeição em sua tenda. Abraão, movido por um espírito de generosidade, ordenou que Sara preparasse pão fresco, enquanto ele mesmo escolhia o melhor bezerro para ser assado. Esse gesto de hospitalidade não era apenas uma expressão de cortesia, mas um reflexo de sua profunda fé e respeito pelas manifestações divinas. A prontidão de Abraão em servir com o melhor que tinha demonstra sua total devoção a Deus, reconhecendo que qualquer serviço prestado ao divino deveria ser feito com todo o coração e dedicação. Enquanto os visitantes se deliciavam com a refeição simples, mas generosa, um deles perguntou por Sara, a esposa de Abraão. Em resposta, Abraão os informou que ela estava na tenda, e então uma promessa inesperada foi feita. Sara, apesar de sua idade avançada, daria à luz um filho. Ao ouvir essas palavras, Sara, que escutava discretamente do lado de dentro, não pôde conter uma risada incrédula. O riso de Sara não era de alegria, mas de descrença, pois as limitações físicas impostas pela idade a faziam duvidar de tal milagre. No entanto, o Senhor, conhecendo os pensamentos mais íntimos de Sara, perguntou: "Por que riu Sara? Acaso há algo impossível para o Senhor?" Esse momento revelou tanto a onisciência divina quanto a vulnerabilidade humana diante do mistério e do poder de Deus. A promessa do nascimento, apesar da dúvida inicial de Sara, tornou-se um símbolo da fidelidade de Deus e de que para ele nada é impossível, como expresso em Jeremias 32:27. Após a refeição, os visitantes se levantaram e começaram a caminhar em direção a Sodoma, com Abraão os acompanhando. Durante essa caminhada, Deus ponderou consigo mesmo se deveria compartilhar seus planos com Abraão, ressaltando a relação única entre o Criador e seu servo. Deus havia escolhido Abraão para ser o pai de uma grande nação, alguém com quem ele poderia compartilhar seus pensamentos e intenções. Ao decidir revelar seus planos, Deus mostrou que via Abraão não apenas como um servo, mas como um amigo e confidente, alguém em quem ele confiava para transmitir a justiça e a retidão às futuras gerações. Esta revelação divina sublinhou a importância do compromisso de Abraão em ensinar seus descendentes a seguir o caminho da justiça, reforçando a promessa de bênção que havia sido feita a ele e à sua linhagem. Abraão, consciente da gravidade da situação, permaneceu diante do Senhor, iniciando um diálogo audacioso que mostraria sua profunda compaixão e senso de justiça.
Ele questionou se Deus destruiria os justos junto com os ímpios, desafiando a ideia de um julgamento coletivo e rogando pela misericórdia divina. E se houver 50 justos na cidade? Perguntou Abraão. Destruirás ainda assim o lugar e não o pouparás por amor aos 50 justos? A resposta de Deus, prometendo poupar a cidade se houvesse 50 justos, foi um reflexo de sua misericórdia e justiça. Mas Abraão não parou por aí. Ele continuou a interceder, reduzindo o número de justos necessários para poupar a cidade, mostrando a persistência em sua súplica e a profundidade de sua preocupação com aqueles que poderiam ser inocentes. A cada redução, Deus mostrou paciência e compaixão, revelando a natureza de um Deus que prefere a misericórdia ao julgamento. Ao anoitecer, os anjos chegaram à cidade de Sodoma, onde encontraram Ló sentado à porta, um sinal de sua posição de destaque na comunidade. Ló, percebendo a natureza incomum dos visitantes, insistiu para que eles ficassem em sua casa, oferecendo-lhes proteção e hospitalidade, mesmo em uma cidade tão corrupta. Apesar da decadência moral ao seu redor, Ló tentava manter sua integridade, mas as forças do mal na cidade logo se manifestaram. Antes que os anjos pudessem descansar, a casa de Ló foi cercada pelos homens da cidade, jovens e velhos, que exigiam que os visitantes fossem entregues a eles para serem violentados. Ló, em um ato de desespero, ofereceu suas próprias filhas em troca, na tentativa de proteger seus hóspedes, mas sua oferta apenas ressaltou a gravidade da situação e a distorção moral em Sodoma. A situação era tão terrível que os anjos tiveram que intervir, cegando os agressores para proteger Ló e sua família, uma clara demonstração do poder e da misericórdia divina em meio ao caos. Com a situação se tornando insustentável, os anjos instruíram Ló a reunir sua família e sair imediatamente da cidade, pois a destruição de Sodoma era iminente. Eles os guiaram pelas mãos, pois Ló hesitava, talvez ainda apegado ao conforto material que havia encontrado na cidade. Ao alcançarem um local seguro, os anjos deram uma instrução clara. Não olhem para trás, nem parem em toda a campina. Fujam para as montanhas, para que não pereçam. Esta instrução era mais do que um conselho físico. Simbolizava a necessidade de abandonar completamente a vida antiga e seguir adiante em obediência a Deus. No entanto, a esposa de Ló, incapaz de se desvencilhar do passado, olhou para trás e imediatamente foi transformada em uma estátua de sal. Sua transformação serviu como um aviso eterno sobre os perigos de se apegar ao que Deus condenou e a importância de seguir adiante com fé. Tomado pelo medo após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló decidiu não permanecer em Zoar, a cidade pequena onde inicialmente havia se refugiado. Temendo por sua segurança, ele e suas filhas se refugiaram em uma caverna nas montanhas. Ao término desta história, somos convidados a refletir sobre as escolhas que fazemos e as influências que permitimos em nossas vidas. A jornada de Abraão e Ló não é apenas um relato antigo, mas um espelho que reflete as lutas e decisões que todos enfrentamos diariamente. Abraão, com sua fé inabalável, seguiu o caminho da retidão e das promessas divinas, enquanto Ló, seduzido pelas tentações do mundo, viu sua vida e sua família serem marcadas pela tragédia. A destruição de Sodoma e Gomorra nos lembra que, embora o mal possa parecer atrativo e próspero, ele é efêmero e conduz à ruína. Essa história nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a questionar: estamos escolhendo o caminho da fé e da obediência, como Abraão? Ou estamos nos deixando levar pelas falsas promessas do mundo, como Ló? Que possamos aprender com esses exemplos e buscar sempre seguir o caminho da justiça, sabendo que, como Abraão, podemos confiar nas promessas de Deus, que são fiéis e verdadeiras. E lembre-se, as escolhas que fazemos hoje ecoam na eternidade. Fique atento, siga em frente com fé e nunca olhe para trás. Obrigado por assistir, até a próxima.